Oi, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma Mary Me Ajuda. Hoje num horário um pouquinho diferente e eu já venho trazendo algumas informações para vocês. Antes de qualquer coisa, você que está aí me assistindo ou no Instagram ou no YouTube, lembra de dar aquela curtida, se inscreve no canal, ativa as notificações, que isso ajuda muito a gente a crescer o canal. Tudo bem, garotas maravilhosas? Tô vendo todo mundo que tá entrando aí. Bom, alguns recadinhos antes da gente começar essa nossa live. Essa nossa live, ela é, pra mim, uma das mais importantes, porque é um pouquinho da minha vida também junto disso aí. Mas é o seguinte, começou uma coisa chamada Big Brother Brasil. Então, a nossa live vai ter que trocar de horário, porque a gente sabe que é um programa que mexe com o Brasil inteiro. Então, nossa live sempre é terça e quinta às 9h30. A gente vai passar para terça e quinta às 6 horas da tarde. Então, a partir dessa quinta-feira, a nossa live já vai ser às 6 horas da tarde, por conta, então, do BBB. Talvez, então, se acabar depois do BBB, a gente volta ou vamos ver como é que vai estar o público pra gente continuar nesse horário. Bom, antes de qualquer coisa, meu nome é Mary Hesler, eu sou fisioterapeuta, formada pela PUC, instrutora de pilates, treinamento funcional, pós-graduando em medicina tradicional chinesa, bailarina de dança do ventre desde 2007, diretora do grupo Gawase de dança do ventre, já dancei no Egito, criadora do projeto Physio Belly Dancer, que é a dança do ventre em prol, a fisioterapia em prol da dança do ventre. E o assunto que a gente vai ver hoje vai ser dançando com hérnia de disco. Então, antes de qualquer coisa, eu já falei antes de qualquer coisa umas 2, 3 vezes, né? Mas é o seguinte, não sei se vocês estão vendo, mas eu tô aí eu lancei o meu produto, que é o meu e-book. É um e-book que foi feito com muito carinho. Ele já tá sendo feito há bastante tempo, mas só agora eu achei um momento legal aqui para compartilhar com vocês. É um e-book que tem 60 páginas, totalmente ilustrado e com as instruções, recomendações e cuidados para fazer. Então, se você tem algum tipo de lesão ou algum tipo de dor, tá tudo lá no nosso e-book mostrando o que se deve e o que não deve fazer. Esse e-book, ele é pela Hotmart, no valor de R$ 69,90, ele tá com 50% de desconto. Então, vai lá, o link tá na bio do meu Instagram e adquira o seu, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos pro que interessa? Bom, antes da gente ir para a parte prática, eu quero conversar com vocês sobre o que é hérnia de disco. Hoje vocês vão aprender um pouco mais a fundo sobre o que é hérnia de disco, como que a dança do ventre sim pode causar hérnia de disco. É claro que eu trago a dança do ventre aqui porque é o com que eu trabalho, né? Mas existem várias outras atividades físicas que também podem dar, se a gente realizar essa atividade física sem conhecimento, né, e sem segurança. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar os comentários. Vocês já sabem, qualquer coisa que vocês quiserem me perguntar, só clicar no botão aqui do ponto de interrogação aqui embaixo e eu respondo na hora a pergunta que vocês fizerem, certo? Bom, o que é hérnia de disco? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que a nossa coluna vertebral, que é o que sustenta o nosso corpo, que fica bem no meio do nosso tronco, a gente tem vértebras, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Uma empilhada em cima da outra. E entre as vértebras, a gente tem o disco intervertebral. O disco intervertebral, ele é um anel gelatinoso. Ele serve como amortecimento para os impactos que a gente tem durante a nossa vida. Então, é comum, sim. É possível nascer com hérnia de disco? Não. Já vi gente me perguntando isso. É genético? Não. Tudo que a gente fala questão muscular é adquirido. Então, é ao longo da vida. São as coisas que a gente recebe ao longo da vida que faz a gente ter ou não hérnia de disco. Então, esse anel gelatinoso, com o passar do tempo, pode ser por desgaste, pode ser por muito impacto, diversas funções, esse anel ele pode se desgastar
ou ele pode se deslocar, que é o que a gente vai ver aqui. Para fisioterapia, e eu também vou colocar isso dentro da dança do ventre, protusão discal e hérnia extrusa, a gente sempre vai tratar do mesmo jeito. Como assim? Tem gente que tem protusão discal. Protusão discal é quando a gente tem um abaulamento desse disco intervertebral e aí ele acaba indo um pouquinho para fora do espaço que ele deveria ficar. Isso que a gente chama de protusão discal é o início da hérnia de disco. Só que o tratamento para fisioterapia, ele é igual, tanto do início até o final. É claro que quando a gente está no início da hérnia de disco, no abaulamento, na protusão, a gente pode, sim, é comprovado cientificamente, se vocês quiserem, depois vocês me mandem inbox, porque existem vários estudos dizendo que, sim, a atividade física de forma correta, ela pode retroceder o grau da hérnia de disco, levando até um desaparecimento da hérnia de disco. Então, isso é muito importante vocês saberem. Por quê? Porque a gente pode usar a atividade física, como a própria dança do ventre, ou para melhorar uma situação, ou se a gente colocar essa dança no nosso corpo de uma forma sem conhecimento, a gente pode então explodir essa hérnia de disco, como aconteceu comigo. Volto a frisar que não culpem seus professores, ninguém de professor meu e de profissional que passou na minha vida é culpado de eu hoje em dia ter uma hérnia de disco, mas estamos aqui, graças a Deus, com muito conhecimento, querendo colocar mais conhecimento na dança do ventre, para que a gente possa não repetir essas coisas e ter um pouco mais de cuidado com a nossa anatomia, que é sim diferente entre uma pessoa e outra. Então, Mary, quando então não temos mais como retroceder? Quando a gente tem então uma desidratação discal, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, que normalmente ela anda junto com a hérnia de disco, que é o meu caso. Eu tenho uma desidratação discal com uma hérnia extrusa. Vou mostrar a fotinha aqui para vocês, tem até meu nome na foto, então vocês não vão falar que ela pegou da internet, não. Vou mostrar para vocês a fotinha e mostrar para vocês os graus. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo eu vou mostrar o que é uma hérnia de disco para depois poder mostrar a minha foto, tá? A hérnia de disco, pegar essa figurinha, ela ficou tão ruim. Deixa eu pegar essa daqui, ó. A hérnia de disco, ela ficou um pouco assim, mas eu acho que vocês conseguem ver. É quando esse disco, ele acaba, isso é o início, tá? Protusão discal, vamos lá. É quando essa hérnia, esse disco, ele começa a esmagar, abaular, ou seja, sair daquele espaço que é predestinado para ele e começa a pegar raiz nervosa. Olha só, nessas duas imagens que a gente está vendo aqui, a gente tem a compressão neural, é assim que a gente chama. Quando esse meu disco acaba então pinçando esse meu nervo. E aí sim é quando a gente começa a sentir, aqui tá uma perninha, ó. Quando a gente sim começa a sentir, por exemplo, dor de ciático, no nervo ciático, formigamento na perna, parestesia, que é uma falta, uma diferença de sensibilidade, fraqueza na perna, cansaço, parece que a nossa perna pesa 200 quilos, e aquela sensação horrível que quem já teve dor de ciático ou tem hérnia de disco sabe muito bem, que é aquela fincada que parece que é um choque, e na verdade é, né? Um choque que dá e acaba irradiando pela perna inteira. Olha ali, ó, tem nessa figurinha que tá aqui embaixo, tá escrito hérnia discal, estão vendo? E ela então acaba comprimindo um nervo ou pinçando. Agora eu vou mostrar pra vocês a minha ressonância, pra vocês entenderem um pouco mais, até circulei aqui, pra vocês entenderem um pouco mais do que acontece com o corpo de um bailarino de dança do ventre, que acaba não se preocupando com essas questões. Lembrando que a minha hérnia de disco, ela começou a aparecer em 2015, quando eu viajei pro Egito, por sinal. Comecei a sentir muita dor lombar, eu tava toda hora no meu quiropraxista, Emerson Bosque, que foi meu orientador da faculdade de orientação de trabalho de conclusão de curso,
E a gente trabalha em conjunto, tanto que eu mando muitos pacientes meus pra lá, porque tem coisas que eu trato e outras que eu não tenho acesso, como a quiropraxia, né? Eu não trabalho com quiropraxia, por mais que eu seja muito a favor. Tanto que quase todo mês eu tô lá no Emerson. Prof, logo estamos aí de novo. Bom, mas para vocês entenderem, essa ressonância que vocês estão vendo, ela foi feita no mês de outubro do ano passado, ou seja, uma ressonância recente. E eu quero que vocês percebam que entre uma vértebra e outra, a gente tem um disco. E o disco, ele tem que ficar claro, cor clara, né? Mais cinza claro, né? Quando a gente chama na fisioterapia, um branco mais ou menos, entre uma vértebra e outra, como vocês estão vendo aqui. Isso é um disco saudável, quer dizer então que ele está lubrificado e ele tem então o potencial de amortecer esses impactos. Agora, vamos descendo um pouco aqui para baixo nessa figura e analisem a minha última vértebra, essa que tem um círculo maior, meio oval aqui, ó. Vocês estão vendo que esse disco ele tá preto, né? Se tá preto, a gente pode pensar que não tem mais lubrificação nenhuma, e realmente não tem. A hérnia, ela secou e foi pra fora. Então é basicamente isso que acontece. Quando a gente acaba não cuidando, como foi o meu caso, ou acaba, isso não recomendo pra ninguém, né? Que é acabar se automedicando e tudo mais, tentando aliviar a dor, e a gente acaba então mascarando esse problema e acaba virando nessa cacaca que vocês estão vendo aqui, que é hoje em dia a minha coluna. Existe como retroceder esse processo? No meu caso, não. Não, porque já secou o disco intervertebral. Se a gente ainda tivesse esse branquinho que tem entre uma vértebra e outra, e o disco ele só tivesse mais para fora, aí sim a gente teria como retroceder um pouco esse disco para dentro e não pinçar nervo. Mas se vocês estiverem vendo aqui embaixo, tá pinçando o nervo, ele tá para fora daquela vértebra dali e preto. Então não tem mais o que fazer. Vou pausar um pouquinho aqui, parar de compartilhar, porque qual é a progressão então dessa lesão? Né? A gente chama de lesão, essa hérnia de disco. E se eu não tratar, onde é que eu vou parar? Eu vou parar numa mesa de cirurgia, tendo que fazer uma coisa que a gente chama de artrodese de coluna. Não sei se alguém aí conhece alguém que fez artrodese, ou se você mesmo já fez artrodese, mas a artrodese de coluna é quando a gente faz uma cirurgia, a gente coloca pino e parafuso e placa, então deixa a vértebra separada naquela distância que deveria ser entre uma vértebra e outra, e normalmente não se bota disco nenhum. Isso quando é feito, é claro, né? A cirurgia mais barata que tem para se fazer não bota disco nenhum. Hoje em dia a gente já tá com a ciência muito mais evoluída e as tecnologias também. Então sim, nós temos cirurgia, mas aí são cirurgias de fora que trazem e colocam esse disco intervertebral como se fosse uma prótese, né, desse disco. Então, por isso, quando a cirurgia, nesse caso, a gente tem fica menos pior a nossa mobilidade de coluna, mas a gente, pro resto da vida, vai ter restrição. Então, a progressão de uma hérnia de disco é cirurgia e é artrodese de coluna. O que deve ser evitado para quem tem hérnia de disco? Vou falar em geral, depois eu vou começar a falar da dança do ventre especificamente. Em geral, vamos pegar uma pessoa que não esteja em crise. A gente tem que cuidar com o nosso aluno. Eu tirei o meu curativo do meu dedo. Não sei se vocês ficaram sabendo que eu consegui arrancar a minha unha inteira do dedão do pé com um sofá-cama, né? Eu acho que vocês ficaram sabendo, porque quem não vê meus stories, como é que você vai ver? Porque a minha vida é um negócio. E eu tirei o curativo, aí agora eu raspei sem querer a unha no chão, que delícia, né? Bom, quer dizer, a unha não, a pele, porque não tem mais unha. Bom, vamos lá. Então, o que em geral deve ser evitado para quem tem hérnia de disco? Movimentos de impacto, pular, correr, saltar,
tudo que gere impacto nessa minha coluna. Quando a gente está agachar de forma errada também, a nossa coluna ela sempre tem que estar reta. Então não adianta, sabe quando que a gente trava, a maior parte das vezes que a gente trava a nossa coluna, é quando a gente vai fazer um movimento sem pensar. Quer colocar lixo no lixo, é juntar alguma coisa do chão e tudo mais. Isso sim é o que mais deixa a gente travada. Eu sei bem do que eu tô falando. Então, todos os movimentos eles têm que acabar sendo conscientes. Às vezes, colocar um lixo no chão, pegar um lixo do chão e colocar no lixo já é diferente para quem tem esse tipo de lesão. Se você tá numa fase, vai anotando. Por quê? Porque se o seu aluno estiver em sala de aula e ele tiver com hérnia de disco, tem algumas coisas que você como professor tem que cuidar. Bom, se o seu aluno ele tá em crise, o que ele não pode fazer? Claro, o que eu falei antes, que são os movimentos de impacto e movimentos de rotação. O que são movimentos de rotação? Movimentos de rotação são os movimentos que a gente gira tanto com a nossa parte de cima do tronco quanto com a nossa parte de baixo do tronco. Então, por exemplo, se a gente tá... eu não quero pular, mas só dando um spoiler. Se a gente está numa aula de dança do ventre e meu aluno está em crise ou começou a dançar e entrou em crise, movimentos como twist não são recomendados. Porque imagina, tem uma vértebra em cima da outra e ela tá fazendo assim, uma para um lado e outra para o outro, em cima desse meu disco que já tá pinçando o meu nervo. Então, movimentos de rotação, isso é comprovado também cientificamente, tem um monte de estudo falando isso. Quem é da área da saúde sabe muito bem que não pode fazer movimentos de rotação quando o aluno está em fase aguda. Mary, mas você tem hérnia de disco, você tem desgaste e tudo mais, e a tua coluna é toda cagada, e você faz isso tudo. Claro, por quê? Porque eu tenho noção de quando que eu posso fazer, de quando eu não posso fazer, e o principal, ouçam o que eu tô dizendo, eu tenho fortalecimento físico. Para quem tem hérnia de disco, não pode ficar sem fortalecimento físico, não pode. Sedentarismo e repouso é a pior coisa possível. Ah, Mary, eu posso dançar com hérnia de disco? Pode. Mary, mas não é perigoso? Se o profissional que te dá aula não tem esse conhecimento, ou não sabe quando pode e quando não pode, ou o que pode, o que não pode, aí sim eu vou te dizer para dar um pouco de cuidado e pensa, tá? Porque é muito... a dança do ventre ela é muito focada, tem muito impacto, tem muito movimento de rotação, então sim, a gente pode acabar estourando uma hérnia de disco por causa da dança do ventre. Então, não recomendo. Bom, deixa eu colocar meus olhos, que vocês sabem muito bem que eu não enxergo nada sem meus olhos. E vamos para a parte prática. Exercícios para se trabalhar antes da dança do ventre. Então, prepara o print agora, que todos os movimentos que eu vou dar agora é para se trabalhar antes da dança do ventre. Depois eu vou trazer, depois desses eu vou trazer para durante a prática da dança, com os próprios movimentos de dança e a finalização, certo? Bom, eu vou subir um pouquinho mais aqui. Primeiro movimento que a gente pode fazer, eu vou deitar. Lembrando que isso é início de aula, então você pode pegar ali uns 10 minutinhos da tua aula, nem isso, para fazer esses exercícios. E lembrando que todos esses exercícios e muito mais, vocês encontram no meu e-book, que está na bio do meu Instagram, que tá o link lá bem bonitinho, para vocês pegarem esses exercícios e muito bem explicadinho. Bom, vamos lá. Primeiro exercício que a gente vai fazer é a chamada ponte. Eu já trouxe aqui para vocês diversas vezes a ponte, mas hoje eu vou dar com algumas variações para vocês poderem aproveitar. Vocês vão deitar com o aluno de vocês no chão, pés na largura do quadril, as minhas duas mãos do lado do meu tronco. Aqui eu tô trabalhando mobilidade articular. Então, eu tenho que trabalhar a anteroversão e a retroversão com esse meu aluno para ele entender
e conseguir, principalmente, destravar essa musculatura. Porque quando a gente fica com dor e tem hérnia de disco, toda essa musculatura da lombar, eu vou falar mais a fundo dessas musculaturas, mas todas essas musculaturas da lombar, elas acabam ficando duras, enrijecidas. E a gente tem que lubrificar essas articulações para que aí sim a gente esteja apta a conseguir fazer dança do ventre ou a dançar ou qualquer outro exercício sem gerar dano. Deitada no chão, eu vou começar por partes. Encaixa e desencaixa. Encaixa e desencaixa. Trabalha lá com ele, ó, 10 vezes. Feito isso, leva para um lado o quadril e leva para o outro. Meu glúteo sai do chão, o outro aqui fica posicionado. Minhas escápulas e ombro continuam no chão. Leva para um lado, leva para o outro. Aqui eu estou trabalhando oblíquo também. Feito isso, vou subir na ponte. Subiu, chegou lá em cima, desce. Lembrando sempre de descer por cima até chegar embaixo, volta na posição neutra. Contrai glúteo, parte interna, abdômen, subiu. Chega lá em cima, desce mobilizando. Posso fazer variação. Aqui eu vou dar muita variação para vocês. Subiu. Eu vou descer um lado. O outro tá aqui, ó. Meu glúteo tá contraído da esquerda. Mas esse que tá na frente da câmera tá relaxado, ó. Contrai. Relaxa o outro. Contrai. Relaxa o outro. Contrai. Relaxa o outro. Aqui eu tô fazendo inclinação pélvica. Fazendo mobilidade de um lado e fortalecimento de outro. Feito. Desceu. Agora eu posso fazer isso também como início de aula, fazendo com uma perna só. Então, eu posso subir na ponte, tira um pé pro teto, volta na ponte. E lembra de sempre fazer a antero e retroversão, encaixe e desencaixe de quadril. Subiu, desceu, subiu, desceu. Aqui eu tô fazendo tanto a mobilização e mais fortalecimento dessa minha perna que tá no chão. Fez de um lado, faz de outro. Segundo movimento que a gente pode utilizar, que é bem gostosinho, para se fazer no início de aula, justamente para aquecer as musculaturas e mobilizar as articulações. No Pilates a gente chama essa posição de dead bug, que significa inseto morto. Em algumas outras escolas a gente chama também de tabletop, mas aí é cada um por sua escolha, tá? O joelho, em vez dele ficar em 90 graus, eu vou trazer ele um pouquinho em direção ao meu peito. E eu vou levar, ó, lá para um lado, sem tirar o ombro do chão, volto meio, outro lado. É bom que tem umas vezes aqui que até estala. Volta meio, lado. Volta meio, lado. Quantas vezes eu posso repetir esse movimento? Ah, umas 10 vezes para cada lado, tá? Outra coisa que eu posso também fazer com esse meu aluno, eu posso ir lá na lateral, colocar minhas duas pontas do pé, volto meio. As duas pontas do pé, volto meio. Aqui eu tô fazendo um fortalecimento de abdominal e oblíquo. Lado, lado, volto meio, lado, lado, volto meio. Outro exercício que também é do Pilates, a gente chama ele de open book, ou seja, livro aberto ou abrindo o livro, né? A gente vai sentar nada, a gente vai deitar de lado, os meus joelhos eles vão ficar bem acima. Eu gosto de dar esse exercício com a minha mão servindo como apoio, como travesseiro. Essa minha mão de cima, ela vai rotar, deixa eu vir um pouco mais pra frente para não pegar no meu... Essa mão de cima, da frente, ela vai rotar e eu vou sempre olhar pra minha mão, ó.
abri, olhei para a mão, voltei, girou a frente. O que não pode acontecer é o meu joelho sair do chão. Abri, olhei para a mão, voltei, fechei. Quero ele um pouco mais puxado. Eu posso, quando abrir, manter e fazer círculo com o meu braço, porque assim eu vou estar dando mais peso pro meu membro que tá lá aberto. Então eu vou puxar ainda mais essa musculatura. Bom, o que tem que cuidar com esse movimento de rotação é que se o seu aluno estiver em fase aguda, ele não pode fazer. Então é muito importante a gente entender quando o nosso aluno está em fase aguda e quando ele não está em fase aguda. Mary, como é que eu sei que meu aluno está em fase aguda e não está em fase aguda? Dependendo da dor dele. Quantos dias ele está com uma dor insuportável? Ele está tomando remédio? Ele tá medicado? Porque às vezes a gente pode não estar sentindo dor porque a gente está com uma medicação forte. E daí, você vai fazer mesmo assim? Complicado, né? Bom, outro movimento inicial que é o Superman. O Superman, ele é ótimo para fortalecer essas musculaturas posteriores da nossa coluna. Tirando que o abdômen, ele também vai fortalecer. Então, eu vou ficar deitada. O meu pé, ele também vai sair do chão e ele tá em plantiflexão, tá? As duas mãos lá na frente. Minha testa encostada no chão. E eu vou levantar tudo do chão como se eu fosse imitar o super-homem. Então, como se eu fosse voar. Tô aqui, contrai glúteo, abdômen, olha pra frente, cuida pro pescoço. Ele não ir lá pra trás, olha na diagonal aqui embaixo e voltou. Subiu, contrai tudo. Voltou. Subiu, contrai tudo. Voltou. E outro exercício que a gente chama de mermaid, a sereia. Isso tudo que eu tô dando pra vocês ou é treinamento funcional, ou é pilates, ou é cinesiologia vindo da fisioterapia, tá? Nenhum desses é criação minha. Todos eles têm estudo científico por trás, tá? Bom, a sereia é o seguinte. Quem não consegue sentar em V, não tem problema nenhum em sentar com as pernas de índio, perna cruzada. Mas, se o seu aluno ele tem condição, deixa eu ver um pouquinho mais para trás, de sentar em Z, o bumbum, ele tem que encostar no chão, lá atrás. Não adianta ficar aqui na frente. Tem que encostar lá atrás. O que pode acontecer algumas vezes é de dar aquela cãibra, né, chata. Mas daí não tem problema, faz perna de índio. E aqui eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou também trabalhar a mobilidade. Uma minha mão vai no chão, enquanto, olhem só o arco que vai se formar no meu tronco. A minha mão que tá no chão, ela não tá só de bonita, ela vai empurrar o meu tronco pro lado contrário. Então, ó, tá aqui, ela empurra. Isso aqui que vai acontecer, ó. E essa minha mão, ela vem fazendo um arco por cima. E ó, a distância do meu ombro pra orelha e volto. Posso voltar tudo ou posso ficar lá com a mão só indo e voltando com a minha outra. Fez de um lado, troca a perna e faz de outro. Não vou trocar a perna aqui com vocês porque o meu dedo ainda não está bom o suficiente para ficar encostando no chão, tá? Passamos então pela... Gente, 40 minutos já. Não, meia hora. Passamos então pela preparação de aula para quem tem hérnia de disco. Agora a gente vem durante a dança. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai dançar? Como é que a gente vai dar uma aula para esse nosso aluno que tem hérnia de disco, mas quer dançar? Vou botar o meu styling. Agora a gente vai dar uma dançadinha, tá? Sem música, porque o YouTube
Instagram. Então, dele me tirar meus direitos autorais. Ô, beleza. Ó. E por sinal, já peço ajuda a vocês. Quem aí também trabalha com dança, me ajudem a como vocês colocam vídeos no YouTube ou no Instagram que eles não te cortam os direitos autorais. Me manda inbox que eu estou aceitando, tá? Bom, primeiro movimento muito bom da dança do ventre que a gente sim pode executar durante uma aula de dança do ventre se o nosso aluno tem hérnia de disco. Lembrando, sempre em relação à fase aguda e não. Esses que eu tô trazendo aqui pra vocês não tem problema fazer em fase aguda. Mas, se tiver feito a preparação antes. Não adianta só ir pra dança, ficar lá de pé bonitinho e fazer, que não vai resolver. Ele vai sair com mais dor, porque você não preparou o corpo dele, tá? Primeiro movimento, então, é o 8 maia. 8 maia. Tem gente que chama esse movimento também de egípcio, né? Egípcio pra cima, egípcio pra baixo. Mas eu aprendi como 8 maia. O 8 maia a gente tem tanto pra cima, ou invertido, como para baixo, certo? Esse movimento, ele trabalha principalmente a nossa musculatura lateral de tronco. Que musculaturas são essas? Meus oblíquos, quadrado lombar e glúteo. E essas musculaturas são as... Olha só como a dança do ventre, ela é incrível. E essas musculaturas, eu já falei aqui pra vocês, mas volto, elas são comprovadas cientificamente. É um estudo do Pilates que tem, por sinal, falando disso, que pra quem tem lombalgia, ou seja, dor lombar, tanto faz hérnia de disco ou não, a melhora significativa é trabalhar as musculaturas, fortalecimento de musculatura lateral de tronco. E o que são as musculaturas laterais de tronco? Oblíquo, glúteo médio e quadrado lombar. E o que o 8 maia trabalha? Oblíquo, glúteo médio e quadrado lombar. Incrível! Por isso que vocês têm que saber qual movimento ativa cada musculatura. Aqui vocês podem brincar com o aluno de vocês. Eu gosto de tirar o pé do chão, não tem problema nenhum, eu faço com ele no chão, mas eu acho que fica mais bonito, ainda mais porque eu sou pequena. Então, tirando o pé do chão, ele fica maior. Eu posso fazer variação com esse movimento. Eu posso ir à frente e atrás, ir à frente e atrás. Fez de um lado, faz de outro. Frente, trás, frente, trás. Fez, tranquilo, posso fazer invertido. Gente, eu posso fazer uma aula inteira só de 8 maia. Posso fazer pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, pra baixo, pra baixo. Outro lado, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo, baixo. 8 maia, então, em suas diferentes variações, que a gente sim pode trabalhar dentro de uma aula de dança do ventre com alunos que tenham hérnia de disco. Segundo movimento, redondão. Redondinho não, redondinho não, tá? Redondão. O redondão é aquele movimento que eu vou lá na frente, vou lá atrás e eu volto. Por que o redondão ele é bom? Primeiro de tudo, porque você tem que trabalhar com o seu aluno a ativação de glúteo quando a gente estiver com o nosso corpo à frente, porque senão vai pegar minha lombar e eu vou ficar com aquela barriga de cerveja. Contrai glúteo, ativa abdômen. Quando eu estiver indo para o lado, eu tô ativando quem? Glúteo médio. Quando eu estiver indo para trás, eu tô ativando o meu abdômen e alongando. Olha que incrível, eu tô alongando a minha parte de trás do tronco.
minha hérnia de disco não vai pra perna, aqui eu tô alongando. Então, o redondo grande, ele é um ótimo movimento para se fazer, claro, com consciência corporal, sempre ativando as musculaturas certas e principalmente ativando abdômen. Não adianta vocês fazerem esse movimento sem ativar, nenhum movimento na verdade, sem ativar abdômen, tá? Então, posso fazer variação de redondo grande? Posso ir lado, ó. Lado, voltei, lado, voltei. Aqui eu posso juntar os dois movimentos que a gente fez antes? Posso. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, só com dois movimentos, a gente já tem aí uma combinação que a gente poderia passar a aula inteira fazendo essas variações. Terceiro movimento. Esse aqui eu quero que vocês tenham um pouquinho mais de cuidado, porque é o seguinte. Até eu soltei um Reels essa semana, foi ontem, né? Ontem. Ensinando a fazer o soldadinho. Só que é o seguinte, esse exercício não recomendo quando o aluno tá em fase aguda, daquele tipo assim, meu Deus, eu já tomei sei quantos remédios pra estar aqui, hoje, eu tô dele botar água quente, não tá resolvendo. Eu não recomendaria fazer o soldadinho, mas, ou robozinho, como cada um conhecer. Só que ele é um exercício, ele é um movimento muito bom, ele é um passo muito bom para fortalecimento de oblíquo, quadrado lombar e glúteo médio, que é justamente essas musculaturas que a gente precisa fortalecer. Então, o robozinho, ele é muito bom. Se você quiser trabalhar ativando essas musculaturas, só que sem o impacto, você pode. Então, no meu Reels, o último que eu postei, tem justamente falando isso. Primeiro trabalhar, ó, baixo e cima, focando nessa ativação muscular correta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ficou tranquilo? Não tem problema? Contração glútea. Posso fazer variação? Posso. Posso andar para o lado? Posso. Então, tem aí, ó, um arsenal de coisas que vocês podem fazer. E vá fazer esse robozinho andando frente, trás, lado e outro, pra vocês não verem se sente glúteo médio, tá? E deixa eu trocar aqui. Depois da dança, o que a gente pode fazer, então? Mary, ok, dei minha aula linda, fiz meus movimentos de braço, fiz o 8 maia pra cima e pra cima, e o redondo que tu pediu, e o robozinho, e agora no final o que eu faço? Vou pra casa, mando meu aluno pra casa, beijo, tchau, até daqui a pouco? Não, a gente tem que resfriar esse corpo e existem exercícios e movimentos e alongamentos específicos para quem tem hérnia de disco. Vamos lá? Tira print aí, hein? Primeiro, alongamento. Na verdade, nem eu chamo esse alongamento disso. Quem deu o nome desse alongamento foi uma aluna minha, do Pilates, por sinal. Chegou e falou assim, Mary, eu chamo eu acho que esse movimento ele parece um escorpião. E daí ela deu o nome de escorpião para esse alongamento. Se alguém aí der outro nome para esse alongamento, vocês me digam, tá? Mas eu chamei de escorpião por conta dessa minha aluna. Vou deitar no chão de lado. Então, ó, deitei no chão de lado.
as minhas duas pernas estão estendidas. Só que a minha perna de cima, ela vai cair pra frente da minha barriga. E a de trás bem esticada. A minha cabeça pode ficar no chão e a minha mão de baixo vai puxar essa minha perna pra cima. Ei, delícia! Aqui estalou umas 3 vértebras minha. E a outra mão vai lá pra trás. Como é alongamento, eu tenho que ficar aqui no mínimo 40 segundos. Porque senão não dá diferença. Não adianta nada ficar nessa posição. Eu quero só ver se apareceu no tal do... no som do vídeo as minhas 3 vértebras aqui estalando. E fica lá, ó, maravilhosa. Conta os 40 segundos. Fez de um lado, mesma coisa. Faz de outro. Deitou no chão. Puxou. Deitou e... ó, mais uma. É delícia, né? E fica lá. 40 segundos. Eu só fiz do outro lado, porque se estalou de um lado, eu ia fazer de outro, porque senão eu ia ficar torta, né? Outro movimento muito bom que a gente pode fazer, outro alongamento muito bom que a gente pode fazer, é o de psoas, que eu já mostrei pra vocês aqui, tanto no... acabei de publicar, na verdade, né? Um vídeo falando de possibilidades de alongamento de psoas. Mas o psoas sempre tá lá com a gente. Principalmente porque o psoas, isso eu quero até falar com vocês. O psoas, ele é um músculo mais interno do nosso corpo. Ele é um músculo chamado de músculo da alma. Não sei se vocês sabiam disso. Ele tem forte ligação com os nossos sentimentos. Então, pensa o seguinte. Eu tô dançando, tô fazendo encaixe e desencaixe, tô fazendo contração abdominal e tudo mais. Pensa o quanto que essa minha musculatura de psoas, que começa aqui em cima, nas primeiras vértebras lombares, e se insere na parte de dentro da minha coxa. Pense em todas as ativações musculares que a gente tem na dança do ventre para os movimentos acontecerem. No final da aula, normalmente, o psoas, ele continua hiperativado, porque 1 hora, 2 horas, quem é bailarino profissional sabe que são muito mais horas por dia que a gente fica dançando. Quem é professor sabe bem disso. Então, anota que isso aí é um adendo bem importante que eu vou dar pra vocês. Normalmente, dor lombar em bailarino de dança do ventre é por conta de hiperatividade de psoas ou contratura de quadrado lombar. Anotaram? Então não adianta o seu aluno chegar com dor lombar e você querer lá futucar. Quem é meu paciente sabe, quem vai sempre no meu consultório, que eu tenho várias bailarinas que eu atendo, chega lá, meu lombar! Aí eu vou direto, tem 2 pontos que eu vou direto. Cadê a Denise aqui? Tem 2 pontos que eu vou direto. Primeiro, quadrado lombar, que é essa musculaturazinha aqui do lado, ó. Delícia! E o psoas, que a gente tem que palpar aqui, ó, perto da virilha. Um dos dois vai doer. É batata, é certo. Porque bailarino de dança do ventre tende a ter contratura nessas musculaturas, porque são musculaturas muito internas. Então, na finalização de aula, a gente vai se ajoelhar, a gente vai fazer um encaixe de quadril. Mantém esse encaixe de quadril, ele não pode sair daqui. E eu vou levar levemente meu peso à frente. Aqui, só de fazer esse encaixe, eu já tô sentindo o meu psoas, que fica bem aqui, ó, tá? Então, eu posso levar levemente à frente, mantendo o meu encaixe de quadril e voltar. Ou eu posso ficar lá, ó. E aqui eu fico sempre forçando o meu encaixe de quadril. Mesma coisa, 40 segundos. Fez de um lado, faz de outro. Quadrado lombar, vamos lá então. A gente fala tanto, né, no tal do quadrado lombar. A gente vai sentar assim, ó. As pernas vão ficar levemente abertas. Aqui parece que eu tô assim, né? Levemente abertas. Vou sentar um pouco pro lado.
A minha mão, ela vai no chão. E a outra mão, ela vai aqui em cima. A ponta do meu pé sempre pra cima. Ficou 40. Ficou fácil. Afasta um pouco mais as pernas. O meu antebraço vem por dentro do meu joelho. Só que eu já tô sentindo alongar. Mas meu antebraço vem por dentro do meu joelho. Deixa eu ir um pouco mais pra cá. E a minha mão vai em direção ao meu pé. Quem consegue encostar no pé, tá ótimo. Mas cuida pra isso aqui não acontecer. Peito, ó, sempre virado pra frente. E aqui, 40 segundos também. A gente sente alongar bem o quadrado lombar, viu? Lembrando que todos esses exercícios e muito mais de início, durante e pós prática da dança do ventre, vocês encontram então no meu e-book, que o link tá na bio. E o último exercício, o último alongamento, muita gente chama esse alongamento de reza, né? Porque a gente fica de joelho e reza em cima do nosso joelho. Não precisa cruzar a perna, tá? Só por causa do meu pé. A gente senta e vai lá na frente. E pode até empurrar a mão contra o chão pro bumbum ficar mais perto dos pés. E aqui eu também fico por 40 segundos. Certo? Bastante conteúdo, né? Muito. E olha que eu dei assim, ó, só uma pincelada pra vocês. Eu já tinha feito uma outra... Deixa eu ativar os comentários. Eu já tinha feito uma outra live sobre hérnia de disco, né? Dança do ventre com hérnia de disco. Só que eu não tinha dado a prática mesmo, né? Do antes, durante, pós a dança do ventre. É só dançando com. Mas é muito importante vocês saberem analisar o grau de dor do aluno de vocês, saber como que tá a situação da lesão do aluno de vocês, saber... Vai ficar, Vivi? Vai ficar sim. Vai ficar aqui e no YouTube também. Aí eu já aproveito e falo. Se vocês estiverem assistindo pelo Insta, vão lá no meu YouTube, se inscrevam no canal. E se vocês estiverem assistindo pelo YouTube, lembra de ir pro Instagram e seguir lá. Porque no exercício de perna aberta não deve virar o tronco. Porque daí eu não pego o quadrado lombar. Esse é o problema. Não é errado, tá? É uma boa pergunta essa tua. Não é que seja errado, ele não é errado, só que ele vai acabar pegando muito mais paravertebral do que quadrado lombar. Então, se o meu peito ele tiver pra frente, eu pego quadrado. Se eu girar, eu não pego mais quadrado lombar. Diferente se eu fizesse esse alongamento em pé. Eu já mostrei várias vezes esse alongamento na parede, né, também pra quadrado lombar, indo lá do lado e girando o tronco. Mas sentado a gente não tem isso, porque aí nossas pernas ficam no chão. Então, você pode, só que daí você vai alongar outras musculaturas, não o quadrado lombar, certo? Gente, agradeço demais todo mundo que tá aqui. Lembrando que a live quinta-feira vai ser às 6 horas da tarde e terça e quinta aí vai continuar, então, a nossa live 6 horas da tarde, certo? Um grande beijo e até a próxima!